Olá, gente, vamos à correção da nossa primeira atividade sobre o sistema digestório. Então, relembrando, vocês viram que o nosso sistema digestório ele é um tubo, ele é um formato de tubo. Nesse tubo nós encontramos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino grosso ele está dividido em duodeno, que é a parte, intestino delgado, está dividido em duodeno, que é a parte inicial. A parte mais longa do intestino delgado é o jejunum e o final dele é o íleo. O intestino grosso está dividido em colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Aqui no iniciozinho do colo ascendente nós temos o seco e no final do colo descendente nós vamos ter o reto. Temos aqui também no intestino grosso o apêndice vermiforme, essa estrutura que não tem função na digestão, mas acredita-se que ela contribui para a nossa imunidade. Além do tubo, nós temos as estruturas anexas, que são as glândulas salivárias, o fígado e o pâncreas. Na boca vai acontecer a digestão do amido, pela ação da amilase salival ou pitialina, que está presente na nossa saliva. No estômago vai acontecer a digestão das proteínas pela ação da pepsina. E no intestino delgado vai ocorrer o restante da digestão, a digestão do restante dos carboidratos, finalizar a digestão das proteínas, a digestão das gorduras. Tudo isso vai acontecer no intestino delgado e também a absorção dos nutrientes. Na região do intestino grosso vai ocorrer a absorção de água, porque esse conteúdo vem muito úmido, está muito rico em água. Nosso organismo faz tudo para reduzir a perda de água, então essa água ela é absorvida aqui no intestino grosso. Sais minerais também são absorvidos aqui no intestino grosso. E é na região do intestino grosso onde são formadas as fezes. Então vamos lá para as nossas questões. A primeira. Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento. Materiais usados para esse experimento, um copo plástico pequeno, leite e suco de limão. Qual foi o procedimento nesse experimento? Coloque leite até a metade do copo plástico e em seguida adicione lentamente 20 gotas de limão. Então esse é o experimento prático. Analisando agora esse experimento, levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observaram na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado. Então, através dessa prática, utilizar leite e limão, qual o processo da digestão que está simulando. Então, considerando o pH do limão, o pH do limão é ácido, então o pH baixo. A composição molecular do leite, o leite proteínas, tem gorduras, ok? E analisando como acontece a digestão aqui nessa estrutura, no nosso estômago ele é extremamente ácido, porque nós produzimos o suco gástrico, onde tem o ácido clorídrico, que é muito ácido, o pH está em torno de 2, é um pH muito baixo. E vai acontecer a digestão das proteínas, ou seja, as proteínas para serem digeridas precisam estar no meio ácido. Ok? Então, nesse experimento prático, simula que processo da nossa digestão. Letra A, ação da bile sobre as gorduras no duodeno. No duodeno, voltando aqui, no duodeno o pH já não está mais ácido, ok? Porque o pâncreas vai produzir bicarbonato que vai neutralizar a acidez que vai vir do estômago e vai tornar aqui o pH no duodeno
é um pH próximo do neutro, próximo de 7. E as gorduras são digeridas nessa região, quando é liberado a bile. Né? A bile é produzida pelo fígado, né, que libera diretamente aqui no duodeno ou armazena na vesícula biliar, que vai liberar também aqui no duodeno. Então, a função da bile é fazer a digestão das gorduras. E o pH no duodeno, ele não é ácido, ele é um pH neutro. Então, letra A não está correta. Letra B, a ação do suco pancreático sobre as gorduras. Acabei de falar, né, que as gorduras elas vão ser digeridas pela ação da bile, não é do suco pancreático, não é das substâncias produzidas pelo nosso pâncreas. Letra C, a ação da saliva sobre os carboidratos na boca. Então, na boca também, o pH ele é acima, não é ácido, o pH alcalino básico, né, acima de 7. Considerando as características aqui, limão é ácido. E letra D, a ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo. O que é o suco entérico? É o suco produzido pelo nosso intestino delgado aqui na região do duodeno. Então, o suco entérico vai agir sobre a digestão de carboidratos, mas não é na região do íleo, certo? Vai ser na região do duodeno. Então, isso aqui não está correto. E a letra D, a ação do suco gástrico sobre as proteínas do estômago, no estômago, aliás. Então, como o suco do limão ele é ácido, né, o pH é baixo, e no nosso suco gástrico o pH também é ácido, esse experimento está simulando a ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. Então, esse experimento prático está simulando isso. A ação do suco gástrico sobre as proteínas. Por quê? O limão é ácido. No nosso estômago é ácido. Ok? E a pepsina, que está presente no nosso suco gástrico, vai atuar sobre as proteínas. E o leite é proteico. O 2. A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada, ok? Então, a bile, como eu já falei, é produzida pelo fígado e armazenada aqui, nessa bolsa, né, que é a vesícula biliar. A vesícula não produz nada, só armazena. Os cálculos biliares, né, que é o que as pessoas falam comumente de pedra na vesícula, que algumas vezes se formam neste órgão, deve ser removido cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. A remoção cirúrgica desse órgão retardará a... Então, quando a pessoa cria cálculo aqui na vesícula, que é necessário retirar a vesícula, ó, a pessoa não vai deixar de produzir bile, só não vai poder mais armazenar. Então, a bile que é produzida já vai ser liberada diretamente aqui na região do duodeno. Não armazena. Consequentemente, essa pessoa vai ter menos bile para atuar na digestão, que é sobre, ok? Porque quando é que é liberado isso aqui? Quando há necessidade, tá certo? Então, não vai liberar aqui no duodeno a bile a todo momento. Só libera quando há necessidade, porque toda liberação ela é estimulada por hormônios, tá certo? Então, o hormônio que atua sobre a liberação da bile no duodeno é somente quando chega conteúdo aqui no duodeno. Quando não está chegando conteúdo nenhum aqui, material nenhum, então não vai ter a liberação. Obviamente, uma pessoa que foi removido dela a vesícula biliar, então a produção de bile continua, mas a quantidade vai ser reduzida. Por isso, essa pessoa vai ter um retardo, né, um problema na digestão de quê? De que componente? Da síntese de glicogênio, né? O glicogênio ela vem
dos carboidratos. O glicogênio vai vir dos carboidratos e não das gorduras. Então a bile atua sobre as gorduras, então não é isso. Da produção de bile, você acham isso? Não. A produção de bile vai continuar acontecendo, como eu falei, só não vai poder ser armazenada. A secreção de suco gástrico, o suco gástrico é produzido no estômago. A produção de enzimas digestivas, já disse a vocês, a bile não produz nada, só armazena, ok? E letra E, digestão das gorduras. Então a bile atua sobre a digestão das gorduras, ok? Então uma pessoa que retirou a vesícula, ela vai ter uma vida relativamente normal, só precisa tomar cuidado com a ingestão de gorduras, porque vai ser prejudicado, tá certo? A digestão das gorduras não ser prejudicada. Isso não quer dizer que a pessoa não vai digerir de forma nenhuma as gorduras, continua com capacidade de digerir, só que agora com uma certa redução. 3. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades. Então, nós temos microvilosidade no nosso intestino. Então, internamente, o nosso intestino delgado ele não é liso. Ele é cheio de ondulações. Essas ondulações são as microvilosidades. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12. Então, observa que aqui o papel dobrado absorveu 50% mais de água. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de manter o volume de absorção, aumentar a superfície de absorção, diminuir a velocidade de absorção, aumentar o tempo de absorção ou manter a seletividade na absorção. Então, como o nosso intestino internamente ele não é liso, ele é cheio de ondulações, é uma situação semelhante a esse papel com dobras. Aí o que a gente observou aqui, o papel com dobra absorveu 50% a mais de água. Então a função dessas microvilosidades é exatamente aumentar a superfície de absorção e consequentemente absorver melhor os nutrientes. Então se o nosso intestino delgado fosse liso, internamente não tivesse as microvilosidades, nós absorveríamos menos nutrientes. Essas microvilosidades vão aumentar a superfície, porque o conteúdo digerido, tem um maior contato aqui com essas paredes da microvilosidade, onde são irrigados por vasos sanguíneos e eles atravessam aqui a parede e entram na nossa corrente sanguínea, então aumentam a absorção de nutrientes. Essa é a função das microvilosidades, aumentar a superfície de absorção. 4. O gráfico abaixo apresenta a taxa de reação de 3 diferentes enzimas em função do pH em seres humanos. Com base no gráfico, considera as seguintes afirmações. Cada enzima catalisa sua reação em taxa máxima em um pH específico. Então vamos observar aqui. Nós temos aqui um gráfico onde mostra a taxa de reação de uma enzima e aqui o pH no meio onde está essa enzima. Então o pH vai aqui de 1, aqui está até 12, o pH vai até 14. Então nós observamos que essa enzima aqui, ela tem um início de atuação aqui no pH 1, mas o maior pico de atuação dela é no pH 2. Quando o pH passa de 2, ela vai diminuir a sua ação. pH acima de 4, ela zera, ela é paralisada.
Essa outra enzima tem o início de sua atuação só no pH acima de 4, ó, em torno de 4,5. E vai ter seu pico aqui em torno do pH 7, próximo de 7 ou 7. E aí, acima de 7, ela diminui sua atuação. Essa aqui é a pepsina, né? Aqui é a amilase, que está no nosso suco gástrico, está no estômago. Aqui é a amilase salivar, que está na saliva, está na boca. E essa é a arginase. A arginase, ela não está bem no processo digestório, ela está no nosso fígado. A arginase vai contribuir para o nosso organismo se livrar das substâncias tóxicas formadas pelos resíduos dos compostos nitrogenados. Estou analisando aqui, ó, cada enzima catalisa sua reação em uma taxa máxima em um pH específico. É verdade. Ó, a pepsina, aqui o pH ótimo é 2. A amilase, o pH ótimo é próximo de 7. E a arginase, o pH ótimo é aqui próximo de 10. Então isso é verdade, cada enzima catalisa sua reação em taxa máxima e em pH específico. 2. As curvas de atividade têm seu pico no valor de pH em que cada enzima é mais efetiva. As curvas de atividade têm seu pico no valor de pH em que cada enzima é mais efetiva. É verdade, ó, o pico do pH ótimo para a atuação da enzima. E 3. A pepsina, por exemplo, pode atuar no duodeno, pois sua atividade máxima ocorre em pH básico. A pepsina tem atividade máxima no pH 2. pH 2 não é básico, é ácido. E a pepsina também não atua no duodeno, atua no estômago. Então essa alternativa aqui, essa afirmativa está errada. Consequentemente, quais são as afirmações que estão corretas? Apenas a 1, não. Apenas 2, não. Apenas 1 e 2, sim, né? Então, estão corretas apenas 1 e 2. E a quinta questão, o suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago, que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório no ser humano. O consumo excessivo de antiácidos, né, que são aquilo que a gente toma, né, os sais, eno, sabiandro, sorrisal, né, pode interferir na atuação do suco gástrico, prejudicando o funcionamento normal do estômago. As duas principais funções do estômago prejudicadas por esse uso excessivo são: então, os antiácidos têm a função de baixar a acidez, de reduzir a acidez do nosso estômago, né? Sendo que nós precisamos dessa acidez para ocorrer a digestão das proteínas, como a gente já viu antes. Então, há alguns alimentos, né, ou alguns hábitos alimentares, né, nossos, que vão deixar o nosso estômago mais ácido. E aí nós vamos ter que fazer uso dos antiácidos. Só que esse uso frequente, né, esse uso exagerado, ele traz problemas para a digestão, certo? Então o estômago ele é muito ácido, o suco gástrico, por conta do ácido clorídrico. E nós precisamos tomar cuidados com os nossos hábitos alimentares, porque esse ácido clorídrico pode causar problemas aqui no nosso estômago. Pode inclusive causar, né, a gastrite, úlcera, trazer outros problemas. Aqui no nosso estômago nós também temos micro-organismos, né? Várias espécies de bactérias, algumas que auxiliam na digestão, outras que podem causar problemas de saúde, como no caso da H. pylori, Helicobacter pylori, que causa o gastrite, que a maioria das pessoas tem. E essas bactérias vivem em meio ácido, certo? Estão adaptadas a viver aqui no estômago em meio ácido. Nós temos também bactérias no nosso intestino, já são outros tipos de bactérias. No intestino, o pH é básico, não é ácido. Então, as bactérias do estômago não sobrevivem lá no intestino. Então, vamos ver quais são as funções que são prejudicadas pelo uso excessivo de antiácidos.
Emulsificação de gorduras e absorção de aminoácidos. Olha, no estômago não ocorre a emulsificação das gorduras, porque a emulsificação é feita pela bile, lá no duodeno. E no estômago também não ocorre absorção de nenhum nutriente. A absorção dos aminoácidos, os aminoácidos vêm da digestão das proteínas, mas a absorção só vai acontecer lá no intestino delgado. Letra B, a quebra de moléculas de carboidratos e produção de muco. O nosso estômago ele produz um muco, que é exatamente para reduzir os efeitos da acidez no nosso estômago. Mas não vai ocorrer a quebra dos carboidratos. Digestão dos carboidratos, do amido, que é um carboidrato que acontece na boca, o restante vai acontecer lá no duodeno. Então não está correto isso. Letra C, transformação de pepsinogênio em pepsina e eliminação de micro-organismos. Veja só, o pepsinogênio é um precursor da pepsina, né, que é a enzima que vai digerir as proteínas. Para o pepsinogênio se converter em pepsina, precisa de acidez. Se não tiver ácido, ele vai continuar sendo pepsinogênio. Não vai formar pepsina, consequentemente não vai digerir proteínas. Ok? Então, essa função aqui vai ser prejudicada. O uso excessivo de antiácidos vai impedir a conversão do pepsinogênio em pepsina e, consequentemente, dificultar a digestão das proteínas. E essa aqui, a eliminação de micro-organismos. Olha, a gente quando ingere o alimento, né, tem micro-organismos na nossa boca, tem bactérias, tem no ambiente que contaminou o alimento. E esses micro-organismos, muitos deles não resistem à acidez estomacal, então eles são eliminados. Então essa acidez do estômago, ela também vai nos beneficiar, eliminando os micro-organismos que poderiam nos causar danos à nossa saúde. Certo? Então se a gente usa exageradamente os antiácidos, não vai haver a formação do pepsina e também não vão ser eliminados muitos micro-organismos. E isso pode nos causar alguns problemas, certo? Digestão dos compostos carboxílicos e manutenção do pH adequado da absorção. Isso aqui não acontece no estômago. Então, a alternativa correta é a letra C, né? A transformação do pepsinogênio em pepsina e a eliminação de micro-organismos. Né? Então, nós precisamos ter essa acidez. Só que os nossos hábitos alimentares podem fazer com que essa acidez aumente. Exemplo, quando a gente passa muito tempo com o estômago vazio, sem se alimentar adequadamente. Quando a gente, essa recomendação é que a gente faça a ingestão de alimentos a cada 3 horas. Tá certo? Porque a cada 3 horas, nos alimentando a cada 3 horas, a gente vai manter sempre um conteúdo no nosso estômago. E ao invés desse suco gástrico ter contato direto com a parede interna do nosso estômago, vai ter contato com o bolo alimentar. E aí vai reduzir a acidez aqui nas paredes internas do nosso estômago. E com isso reduzir o risco de ter alguns problemas de saúde. Ok? Até a próxima.